E para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho, viu? Para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa Ressoar. Se inscreve agora, dê um like, assista os outros vídeos, compartilhe. Isso é muito importante para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, para que essas informações cheguem a muito mais pessoas. Muito boa tarde para você que está ligado no nosso programa de Boas Notícias. Obrigada por passar seus domingos aqui com a gente, viu? E para você que está nos assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nosso Conexão Social tem a missão de levar informação, prestação de serviço e transformação de vida. E hoje, pela primeira vez, vamos falar de um assunto muito importante, que certamente todos nós em algum momento da vida já passamos ou estamos passando, que é a experiência de ter uma decepção amorosa. E eu queria te fazer uma pergunta: como está seu coração? Como anda sua autoestima, suas emoções? Pois é, essas são perguntas que a nossa convidada de hoje vai nos ajudar a encontrar as respostas. Mas ela também vai nos ensinar como superar essa dor, como recuperar a autoestima. Então prepara seu coração, porque para falar desse assunto, eu tenho a alegria e a honra de receber a renomada psicóloga e especialista em autoestima, a minha querida amiga, doutora Carol Cury. Seja muito bem-vinda, Carol. Que prazer estar aqui com você, Eunice. Fico muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Tenho certeza que nós teremos um momento muito acolhedor aqui. Com certeza, Carol. Tanto tempo que eu queria que você viesse. Ela é filha do nosso querido Dr. Augusto Cury e tem uma experiência muito grande com isso que nós vamos falar aqui, até porque ela trabalha com isso e vivencia o trabalho do pai dela desde criança, né, Carol? Sim. Então hoje a gente vai tratar de um assunto que é tão importante que às vezes as pessoas não têm oportunidade de estar com você, e eu me preparei para fazer as perguntas como se fosse você aí de casa, para que ela pudesse nos ajudar, e vai ser momentos muito agradáveis, eu tenho certeza, viu? E eu queria, Carol, que você falasse um pouco sobre você, porque, assim, apesar de você ser filha do Dr. Augusto Cury, você também tem suas experiências pessoais, que Sim. Eu acho muito importante, e também a sua graduação. Eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas, para elas saberem, de fato, quem é a Carol Cury. Então, muito prazer, meu nome é Carol Cury, eu sou psicóloga, especialista no comportamento humano e autoestima, e ao longo dos meus 6 anos de formada, eu estou aqui trabalhando em prol de gerenciar as minhas emoções e trabalhar isso com os meus pacientes, através das minhas redes sociais também, demandando força emocional, estabilidade na nossa autoestima, para que tudo que a gente consiga fazer a partir do dado momento que a gente se entende, que a gente se compreende, tenha consciência, flua de uma forma muito mais leve em prol de nós mesmos. E aí, Carol, eu quero que então a gente inicie nosso bate-papo falando sobre o nosso assunto aqui, nosso tema principal, que é a decepção, a dor do abandono, a dor do coração partido. E eu queria te fazer uma pergunta: como descrever o impacto de um evento como esse na vida de uma pessoa, né? Porque depois que a pessoa passa, e todo mundo já passou, seja, vamos dizer assim, com mais dor ou menos dor, mas em algum momento da vida, ainda que seja na adolescência, alguém passou. Sim. E assim, o impacto disso na vida da pessoa, né? Como é que a gente pode descrever, como é que fica uma pessoa quando passa por isso? Quando nós passamos por algumas situações emocionais extremamente delicadas, como essa que nós estamos falando, o nosso emocional fica muito abalado, nós ficamos mais tristes, mais tensos, mais ansiosos, perdemos o sabor pela vida, parece que tudo perde a graça, aquela velha sensação de que eu estou sozinha no meio da multidão, ninguém me entende, eu não tenho recursos para me cuidar, ou eu não tenho nem energia, nem ânimo. Quantas mulheres perdem o ânimo de se cuidar, de procurar uma ajuda, porque elas estão tão desgastadas emocionalmente, tão tristes, tão angustiadas, que fica meio que delicado
elas terem um primeiro ponto de partida, né? Dar o primeiro passo em prol de si mesmo. Por isso que a gente entra num estado emocional extremamente negativo, sombrio e angustiante. Mas tem sempre uma luz no fundo da escuridão, né? Por isso que nós viemos aqui conversar com essas centenas de milhares de mulheres nesse momento. Verdade. E para você que está sofrendo isso agora, né? Eu sei que às vezes a gente não pode imaginar, porque como a Carol falou, a dor é única, né? Todo mundo sente de uma forma e as razões também. Mas eu queria que a primeira coisa que você parasse agora, e a Carol vai falar bem sobre isso, é sobre o sentimento de culpa, porque a primeira coisa que vem na cabeça é de você se culpar, né? Em algum momento, até você se comparar com outras pessoas, ou até com alguém da família que deu muito certo, né, que se deu muito bem, e agora talvez você está, por exemplo, tendo que tomar a decisão de sair de um casamento de muitos anos, um casamento de muitas expectativas, e não que a gente aqui está falando que as pessoas têm que sair e que isso é bom, não é, mas em algumas situações sim, né, Carol? Sim. Mas assim, eu queria que você falasse sobre esse sentimento de culpa que a pessoa está sentindo, Carol. É muito legal o que você falou, Eunice, porque é o seguinte, esse sentimento, ele é muito forte, né? A grande maioria das mulheres que vive isso, elas são manipuladas, chantageadas e faz com que elas percam a espontaneidade. Perdendo a espontaneidade, a gente não tem opinião própria. Então, quando nós perdemos a nossa lucidez e a nossa sensatez daquilo que a gente está fazendo ou deve fazer, ou a atitude que nós devemos tomar, fica difícil a gente controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Tanto é que a maioria das mulheres que passam por situações como essas e superam, chegam lá na frente, elas falam, meu Deus, como é que eu vivi tanto tempo presa dentro de um relacionamento abusivo, presa dentro de um relacionamento extremamente tóxico e angustiante, porque agora elas já não são mais a mesma pessoa. Ela amadureceu, ela venceu, ela passou por esses desafios e ela tem mais estabilidade. Mas quando estamos dentro, fica muito difícil, é que nem estar dentro de um olho do furacão. Você não tem muito aonde se apalpar, né? Por isso que as mulheres, elas precisam lidar com esse sentimento de culpa, sim, mas principalmente entender que elas não estão sozinhas. Porque quando a gente percebe que a nossa dor pode ser a dor do outro também, e que bom hoje nós estamos falando abertamente sobre esses temas, que no passado era um tabu. No passado a gente não poderia falar sobre um abuso emocional, que dirá físico, né, socialmente, porque tinha um tabu, uma rigidez da sociedade de que a mulher ela não tem tanta voz, ela não tem tanta vez, ou de que tudo é drama, de que tudo é um excesso muito grande por conta do lado feminino, mas hoje nós temos, né, a oportunidade de nos acolher. Então, lidar com esse sentimento de culpa é sim algo que vai acontecer, que muitas mulheres passam, que não precisam se sentir estranhas ou sozinha no ninho ou de alguma forma preteridas. É importante você entender que você tem voz, você tem vez, que você pode dar um primeiro passo por você e isso parte da nossa autoestima. E eu acho que nós vamos entrar aí rapidinho para a gente falar. Já a gente já vai falar disso. Mas eu queria falar um pouco mais sobre as pessoas que estão vivendo relações tóxicas e às vezes nem sabem. Isso é importante. E essa coisa que você falou é muito importante, porque parece que a gente fica sequestrado, existe um sequestro emocional, né? Ou seja, você não consegue entender, porque a gente foi preparada para uma coisa, né, Carol? Então você está achando que vai acontecer daquele jeito. E como você falou, às vezes a gente é traída, às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginou. E agora, como é que você fica? Você não entende o que está acontecendo com você, você está vivendo uma relação abusiva porque você está se sentindo muito mal, mas você não consegue sair. Ou às vezes você saiu e agora você fica arrependida e às vezes até querendo voltar para o sofrimento. Você fala muito bem disso, né, Carol? Do amor próprio, da autoestima. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho para quem está vivendo a relação abusiva e ainda não sabe. Todo relacionamento abusivo, né, tóxico, ele tem no fundo
no plano de fundo, uma dependência emocional, que é embasada numa carência afetiva, certo? Então vamos aí alguns sinais de uma dependência emocional para a gente ter ideia. Quando, por exemplo, você depende do seu parceiro, da sua parceira para ser feliz. Quando você abre mão dos seus amigos e dos seus hobbies para ficar com a pessoa. Quando você só tem uma iniciativa ou toma uma grande decisão se a pessoa te aceitar, te validar, né? Quando você não consegue se sentir bem e satisfeito sozinho. Parece que você precisa estar na companhia desse parceiro, dessa parceira para se sentir satisfeito. Isso são sinais de dependência emocional. Sinais de carência afetiva, por exemplo, né? O medo da solidão, uma comparação exacerbada, sabe quando você se compara demais com as pessoas, com casais, com outras mulheres, pessoas que estão acima de você e que você às vezes imagina que você não vai conseguir chegar até lá, porém você está ignorando todo o processo que essa pessoa teve de passar, só que você está ali se angustiando, se fazendo inferior, se sentindo às vezes mal amada, mal acolhida. Esses são sinais de carência afetiva. Outra coisa, quando você quer agradar a todo momento. A mulher que quer agradar a todo momento, em especial, é uma mulher extremamente carente. Carente de atenção, carente de afeto, carente de um olhar, de um companheiro, às vezes até de um ombro amigo, sabe? Então nós precisamos identificar dependências emocionais e carências afetivas. Outro ponto interessante é o ciúmes. Poucas pessoas falam disso, mas é importante a gente falar, porque o ciúmes, ele nada mais é do que a saudade de mim. É a atenção que eu estou dando para o outro que eu deveria estar dando para mim mesma. Porque quem está vivendo um relacionamento abusivo permitiu de alguma forma. É duro a gente admitir, mas quando a gente toma consciência disso, também fica mais fácil a gente sair, né? Por que a pessoa não sai, Carol? Muitas mulheres, elas não entendem o porquê que elas passam por algumas situações, inclusive como um relacionamento abusivo, né? O relacionamento abusivo, ele é muito delicado, porque a gente tem que lidar com os nossos próprios medos, as nossas próprias dificuldades, nossas próprias perdas, as nossas próprias frustrações, da gente com a gente mesmo. Então, se você não tem uma autoestima forte, sólida, se você não tem uma visão positiva de si mesmo, se você não acredita que você é capaz, desenvolvendo a sua autoconfiança, você não chega em lugar nenhum. Só que, quando a gente tem esse estalo, a gente fala, eureka! Calma aí, parece que deu certo. Parece que eu identifiquei alguma coisa aqui que me faz perceber que eu também tenho a minha parcela de culpa. E assumir, Eunice, a nossa meia-culpa não é vergonhoso, né? Não é assumir um crime, não é cometer um pecado, é ser humano. Porque não existe inocente que não tenha sua parcela de culpa. Sim. E nem culpado que não mereça seus descontos. Quando a gente vive uma relação presa-predador, existe sempre alguém que se sujeita a ser presa. E alguém também que veste e incorpora o papel de predador. É difícil, sim. Claro que essas mulheres estão numa condição emocional muito frágil, né? E trazer essa culpa ainda mais para a bagagem pode ficar muito dolorido. E aí entra a nossa parte da autoestima, né? Porque é aí que você vai conseguir superar, né? E eu queria que você falasse, respondesse, porque essa pergunta eu fiz para eles, mas é uma pergunta que ninguém sabe responder. Como é que anda a nossa autoestima? A gente não sabe, a gente não para pensar, né? Às vezes a gente, confunde com vaidade. Tem muita gente que acha que a autoestima é vaidade. Egoísmo. Sim. E não se permite, né? E a autoestima não é isso, né, Carol? Então responde pra gente. O que é a nossa autoestima? A nossa autoestima, ela é uma combinação de 3 pontos super importantes. O nosso amor próprio, né? Como a gente se ama, ou como a gente se cuida, o que não é egoísmo. Muitas pessoas imaginam que a autoestima, eu preciso me amar muito, eu preciso só me colocar em primeiro lugar. Não! Quando você se ama, você tem a oportunidade de oferecer só o seu melhor para as pessoas que estão ao seu redor. A autoestima, ela é composta pelo nosso amor próprio, a maneira com que a gente se ama, que a gente cuida de nós mesmos, que a gente se valoriza, se prioriza. A visão positiva que nós temos de nós. Se você não cuida da visão que você tem de você, você sempre vai se diminuir. Você sempre vai achar que você não dá conta.
Você sempre vai achar que o problema é muito maior. Vai sempre se comparar com alguém que tem algo melhor ou maior, né? Sempre se comparar. A comparação vai virar um vício. Aí você acaba se comparando, às vezes, com coisas específicas. Tem pessoas que se comparam demais com o sorriso, com as pernas, com a barriga, com o tanquinho, né? Ah, se eu tô malhada ou não, se eu tô no estereótipo, no padrão social ou não. É morena, mas o mais bonito é a loira. Exato. Aí essas comparações, Eunice, elas migram, tá? Porque o comportamento, ele nunca vem isolado, ele sempre vem em cadeia. Então, hoje você está comparando o seu corpo, amanhã você está comparando a sua carreira, depois de amanhã você está comparando a sua felicidade. E daqui a pouco você está comparando o seu casamento. E assim, vira um mar de comparações que existe muita chance de você se afundar se você não reagir. E você conta uma história sua quando você era pequena, que você sofria muito bullying na escola. Sim. E eu acho isso muito legal de você falar, porque eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas que estão assistindo a gente para elas saberem como é que se constrói a autoestima. E eu vou pedir para ela contar isso, porque para você ver, ela sendo filha Sim. do Dr. Augusto Cury, né? Conta essa história, Carol. Eu era o bullying perfeito da escola, né? Era gordinha, usava aparelho, usava óculos, então era a gordinha de aparelho 4 zóio, né? Mas tudo isso aconteceu por algo específico. Eu tinha asma desde muito nova. Eu me recordo da minha mãe contando histórias de que me levava desacordada para o hospital, achando que eu tinha morrido. Porque nós morávamos na fazenda na época, ficava mais ou menos uns 10 quilômetros da cidade, até o hospital mais próximo. Então ela saía desesperada, né, tentando encontrar alguma maneira de me fazer respirar novamente. E isso desde muito nova. E ao longo desse período fui fazendo um tratamento. Eu tomei muito corticoide ao longo de 9 anos, praticamente todos os dias. Isso fez com que eu chegasse a uma obesidade infantil, né? E foi muito delicado todo esse processo, porque eu distorci a visão que eu tinha de mim mesmo. Parece que aquela não era a Carol, porque eu não me sentia bem com aquele corpo que eu tinha desenvolvido, né? E aí também vieram as intercorrências de adolescência, que são naturais, né? O meu pai tem uma questãozinha no olho muito séria e isso é genético, a maioria de nós temos. Então eu usava óculos, também tinha os dentes tortos, que acontece também com a maioria dos adolescentes, mas parece que uniu tudo, né? E aquilo fez com que eu me sentisse muito, muito mal, muito triste, me comparasse muito. E hoje eu falo com alegria e até brincando, mas porque eu ressignifiquei tudo isso, porque foi muito difícil ao longo do tempo, né? Imagina só, você querendo fazer amizades, querendo ser escolhida para fazer uma educação física, e você ser a última a ser escolhida, você às vezes ser rejeitada pela sua aparência física, isso é muito triste, né? E eu vivi isso na pele. Quando eu consegui superar essas questões, né, eu ainda era muito imatura, eu canalizei para um outro lado. Então eu passei de uma obesidade infantil para uma quase anorexia. Então eu deixei de comer, porque eu achei que, nossa, eu precisava ser magra, porque eu imaginava que só as minhas amigas magras eram legais, eram suficientes, eram populares, que elas teriam, né, mais chance de encontrar um paquerinha, um namorado, ou ter novas amizades. E eu me sentia acuada. Não que eu não tivesse amigos, eu tinha, mas eu me sentia tão insuficiente que eu não dava valor aos amigos que eu tinha. Né? Então é aquela velha... Você achava que tinha que ser popular. Exato, porque eu me sentia inferiorizada. E a minha autoestima era tão baixa que eu sentia assim, que eu sempre queria estar em outros lugares, com outras pessoas, fazendo outras coisas. Tudo que eu estava fazendo naquele momento na minha vida, eu não queria estar com os meus amigos, eu queria estar com outros amigos. Eu não queria estar fazendo o que eu estava fazendo ali na fazenda com as minhas irmãs, né? Nós moramos 17 anos na fazenda. Eu queria estar fazendo outras coisas na casa das minhas amigas, eu queria estar brincando com alguma outra pessoa ou fazendo alguma outra atividade. Eu estava eternamente insatisfeita. E quando a nossa autoestima ela está baixa, isso distorce a nossa visão. Quando a gente fala sobre esses aspectos, é importante a gente ter em mente que a autoestima ela é extremamente importante para a gente desenvolver uma inteligência emocional. Por quê? Porque quem tem autoestima consegue receber críticas. A pessoa que não consegue receber críticas, você pode olhar a fundo, que a autoestima está lá jogada às traças, como eu disse novamente. É uma pessoa reativa, né? Reativa, que não pensa, não sabe trabalhar em equipe, não sabe fazer um retrabalho. Não recebe feedback. Não recebe feedback, não consegue filtrar críticas no sentido, olha, essa aqui me cabe, essa aqui não me cabe.
Isso aqui tem a ver comigo, é difícil eu enxergar, eu preciso melhorar, mas é dolorido, mas eu vou melhorar. A gente até pode aproveitar esse momento, né, para dizer que os homens também passam por abusos, né? Os homens também sofrem, não são só as mulheres. Existem, infelizmente, mulheres também muito abusivas, né? Sim. E a gente não está aqui querendo puxar a sardinha para nenhum lado, a gente está aqui querendo ajudar quem está passando por isso, né, Carol? Acho que o ponto principal, Eunice, é assim, ó, o homem não é nosso inimigo. Isso tem de ser algo muito estreito na nossa mente. Quem é nosso principal inimigo? Nós mesmos que não sabemos escolher os homens com quem nos relacionamos. Esse é o principal ponto. Agora, assim como existem homens abusivos, existem mulheres abusivas. Existem pessoas boas e pessoas ruins, pessoas más intencionadas, pessoas que têm uma necessidade de ter vantagem, de se sobressair, de diminuir o outro para se sentir bem o suficiente, né? Nós estamos falando hoje da mulher porque eu acredito que a mulher durante muito tempo ela foi reprimida. Sim. Né? Ela foi tolhida, ela foi abafada, então dessa forma ela não conseguia falar. Agora que nós temos voz, liberdade e uma legião de mulheres fortes que querem se empoderar, que querem, enfim, se amar, ter liberdade emocional para ser quem elas são, tá surgindo mais esses assuntos porque muitas delas sofreram caladas. Então você aí na sua casa, comece a identificar coisas que você gosta de fazer, coisas que te trazem prazer. Vou te dar um exemplo da minha própria rotina, de como isso me traz um amparo emocional, um acolhimento de aceitação. Eu tenho o costume de acordar, Eunice, um pouco mais cedo, né? Isso é ótimo. Meu filho tem 1 ano e 3 meses, serelepe pra cima e pra baixo, meu marido também adora acordar cedo. Só que eu tento acordar um pouquinho antes deles, sabe? Uns 15, 20 minutos, nada mais do que isso. Mas eu vou ali pra minha varanda, pego meu café, sabe? Me conecto comigo mesma, respiro fundo, acolho a Carol, acordo a Carol emocionalmente, faço minhas orações, tenho meu momento com Deus. Então, fazer coisas que te dão prazer, por exemplo, ler um livro, fazer uma caminhada, uma atividade física. E um outro ponto super legal pra gente trabalhar a autoestima é o auto-perdão. Quantas vezes a gente se culpa? A gente já falou de culpa. A gente se culpa, a gente se condena, a gente aponta o erro para nós mesmos e aí a gente se vê num mar de dificuldades, de desilusões, de quebra de expectativas ou de idealizações. Colocamos às vezes as pessoas num pedestal e achamos que, né, elas são tudo na nossa vida, como você mesmo disse. Alguém incutiu no nosso inconsciente de que nós não somos bons o suficiente ou de que a gente precisa do outro para ser feliz e normalmente isso começa lá de trás, talvez na nossa infância, na nossa adolescência, que muito provável é reforçado no relacionamento abusivo. Sim, né? Sim, porque ela vai procurar, como você falou, alguém parecido com ela, e aí imagina no que dá, né? Então, quanto antes você aceitar isso e ressignificar, você vai se levantar mais rápido. Não ficar indo, porque tem gente que ela tem uma facilidade, tá no fundo do poço e cava. Tem gente que consegue cavar um pouco mais, né? Consegue entrar um pouco mais. Mas isso é muito característico de uma personalidade mais vitimista, né? Quando a gente não reage, a gente fica preso em armadilhas da mente. Sim. Seja nosso vitimismo, o nosso coitadismo, o nosso conformismo. E aí a gente não quer reagir, né? Por pior que seja, tá cômodo, sabe? Aquela velha sensação. Então a gente precisa tomar um ponto de partida. A gente precisa, aos pouquinhos, ir reagindo. Eu sei que o primeiro passo ele é difícil, mas ele é extremamente significativo. Se você tiver força para dar um primeiro passo, para sair dessa condição emocional, você vai ver que é um caminho sem volta. É um caminho extremamente libertador. Muito bem, Carol. Eu acho que nós conseguimos deixar essas pessoas conscientes. Quem não estava consciente de estar com todos esses problemas emocionais e que ficou consciente, eu acho que você agora quer um conselho, né? Como é que você começa, o que você começa fazendo para sair disso? Carol prometeu colocar a gente no rumo. E agora, Carol, fica à vontade. Eu brinco aqui que a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Não dá para fugir muito disso. Vamos lá, pessoal. Uma coisa que eu gosto muito, anotem aí se possível, tá? Pega um papel, uma caneta rapidinho,
Anotem esse passo a passo porque é bem interessante. Dentro de várias outras atitudes que você pode ter, na minha opinião profissional, essas são importantíssimas e são um belo ponto de partida. E quanto mais afiada você ficar nessas atitudes, mais força você vai ganhar e vai conseguir também personalizar as próprias atitudes que você precisa ter para continuar seguindo em frente. Combinado? Então, a primeira delas é se torne sua prioridade. Carol, isso é muito difícil, eu sei. Eu sei que é difícil, também já tive que passar por essas situações. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu também sou profissional, eu sei o tanto que é difícil. Nós temos que exercer tantas funções, né? Ter tantas responsabilidades, tanta coisa às vezes cai no ombro da mulher, a gente tem que resolver desde coisas simples às coisas complexas, mas se torne a sua prioridade. E não é sobre você ter tempo para você. Eu preciso ter tempo para mim, porque isso às vezes é meio angustiante, né? Eu não tenho tempo, minha vida é toda corrida. Mas é encontrar tempo para você dentro de tudo que você faz. Colocar você na agenda, né? Colocar você na agenda. Por exemplo, coisas simples, mas que fazem a diferença emocional. Às vezes você vai para o trabalho, não sei se é por um transporte público ou se é dirigindo o seu próprio veículo, liga uma música que te faz bem. Uma música que te energize, que te traga uma harmonia, uma alegria, sabe? Que você possa cantar no carro ou colocar num fone de ouvido, sabe? Interagir ali com você. Se torne a sua prioridade. Segundo ponto, faça escolhas legítimas. O que é escolhas legítimas? Aquelas que são embasadas naquilo que você realmente quer e naquilo que realmente faz sentido para você. Terceiro ponto, cuide da sua vaidade. Nós também não estamos fazendo apologia aqui aos padrões sociais, mais uma vez, né? Tem que ser magra, alta, bonita, loira, dos olhos claros, de pele lisinha e de cabelo bom. E as pessoas que não são assim. Mas se você for assim, se sinta feliz e acolhida, porque você está dentro do estereótipo. Mas caso não seja, não se rotule, não se condene, sabe? Não se julgue, se abrace mais, se condene menos. Sabe? Olhe para o espelho e tente encontrar características suas que são dignas de reconhecimento. E em último ponto, que não menos importante, tem uma ligação muito próxima com a sua espiritualidade. Independente de uma religião, é importantíssimo que você esteja ligado com algo maior do que você. Porque às vezes, Eunice, a gente está numa situação que a gente não vê saída. Que os nossos pequenos e primeiros passos não têm tanto resultado, mas se a gente confia que tem algo e alguém muito mais forte, poderoso, que comanda toda a nossa vida, a gente consegue acalmar um pouco a nossa ansiedade e entender que nada está atrasado ou adiantado na nossa vida, está tudo no momento certo. Quando a gente tem essa segurança emocional, a gente percebe que independente do quanto tempo eu fiquei num relacionamento abusivo ou há quantos anos a minha autoestima está baixa, eu consigo me superar, porque não importa o que já passou, importa o meu aqui e o meu agora. E quantas de nós, ou quantas pessoas que nos assistem agora e que não têm um pai presente, sim, né? Que não tiveram a sorte como eu e você de ter, né? Eu tenho um pai extraordinário, você também, sim, o Brasil conhece o seu pai. Maravilhoso, maravilhoso. E isso, assim, nos deixa muito felizes. E a gente até aproveita aqui para honrar os nossos sim, pais, sim, dizer o quanto que a gente é feliz por ser filha, sim, né, deles. Pai, como eu sou grata e feliz por ser sua filha. E você também. E eu também sou fã número 1 do meu pai. Deus, ele deixou os nossos pais e as mães para representar, né? Então, o pai representa Deus, a mãe representaria a igreja. E às vezes essas pessoas não sabem desse papel deles, está cumprindo muito mal. Então, se você não tem esse exemplo em casa e você tem essa falta e por causa disso você não tem autoestima, a gente sabe que isso influencia demais. O pai e a mãe têm um papel fundamental na autoestima do filho. Eu queria dizer para você que o seu presente é Deus, né? Tanto que agora e no porvir, porque essa vida terrena, esse plano vai acabar, né, Carol? Sim. E a gente não sabe se cedo ou tarde, mas isso vai passar. Eu queria, Carol, que você falasse de uma coisa que é linda, que hoje você tem usado a rede social, especialmente ali o Instagram, para poder levar esse conhecimento para as pessoas e é um trabalho que você faz dedicado, né? Você vê que aquilo é uma missão sua
maravilhosa. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho, falasse um pouco dos seus cursos, que novidades que você tem, como é que as pessoas depois que você sair daqui, né, como elas te acham? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Primeiramente, obrigada por abrir esse espaço. Meu Instagram, ele é um canal hoje onde eu consigo falar abertamente, principalmente para as mulheres, sobre as nossas dores, né? As dores da nossa autoestima, da nossa insegurança, das nossas perdas, das nossas frustrações. Como eu já disse previamente, eu passei por muitas questões emocionais na minha vida e fui conduzida a fazer psicologia. Eu brinco que eu me tornei psicóloga muito depois de eu ter me formado, porque foi quando eu entendi a minha missão que eu falei, eu vou colocar ela em prática. E foi depois de eu ter me formado, olha que engraçado isso. E eu consigo hoje, de uma forma muito leve, gostosa, tranquila, trazer muito mais desse conteúdo que a gente viu aqui nas minhas redes sociais. Então, principalmente, gostaria de deixar o meu Instagram aí para vocês, é @carolcuri. Me procurem lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Falo sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre autoaceitação, sobre entender as nossas dificuldades, acolher as nossas semelhanças, também sobre inteligência emocional. Mesmo sendo uma Carol só, eu sinto que as pessoas precisam de mim, por isso que o meu Instagram foi um canal de ajuda gratuita para as pessoas poderem ter pílulas aí de autoestima, de autoconhecimento. Isso é maravilhoso, né? E aí eu penso que as pessoas que nos assistem agora devem assistir, devem te seguir para poder conhecer mais. Eu sei que você tem cursos também, de vez em quando você convida. Eu tenho cursos. Um dos meus principais cursos se chama Coração Curado, que é muito dentro do que a gente falou aqui hoje, de curar as nossas dores, perdas, frustrações, ressignificar as nossas carências afetivas, nossas dependências emocionais, sair inclusive de relacionamentos abusivos, entender o que nos faz nos relacionar com quem nos relacionamos. Muito bom. Bom, se você quiser falar mais alguma coisa para eles, fique à vontade, tá? Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Gostaria muito que nesse momento você tirasse um tempinho para refletir sobre esses aspectos que a gente trouxe, sobre cada ponto, refletir se eles fazem sentido para a sua vida. Se sim, não tenha medo. A vida é um contrato de risco, sem garantias. Você está aqui hoje porque você tem de estar. Encare essa oportunidade como uma lucidez e uma luz na escuridão, e como eu sempre digo, a luz ela é mais bonita na escuridão. Então é uma grande oportunidade agora de você se refazer, de você se entender, de você se acolher, não se condenar, entender um pouquinho da sua parcela de responsabilidade dentro de tudo que você está vivendo e colocar também todos esses pontos em prática para sair de um relacionamento difícil, melhorar o relacionamento com você mesma e aumentar a sua autoestima. Maravilhoso. Obrigada mesmo, tá? Eu sei que sua agenda não é brincadeira para você vir com todo esse carinho e transbordar aqui tanto conhecimento. Foi maravilhoso. Obrigada, viu? Meu amor, Deus muito te abençoe obrigada. Muito. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento maravilhoso. Você é encantadora, adoro trocar junto com você. Ai, obrigada. E tenho certeza que nós vamos conseguir ajudar muita gente a partir desse programa. Tenho certeza também. Obrigada, viu? Obrigada. E aí você aí de casa, obrigada, viu? Que honra poder trazer a Carol e passar tudo isso para vocês. De verdade, foi com muito carinho. Espero que vocês coloquem muito amor em tudo que a gente falou, coloquem em prática tudo isso que a Carol nos ensinou. Tenho certeza que isso vai fazer diferença na sua vida, na sua família, na sua geração, porque uma mulher curada, uma mulher feliz, ela vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma profissional melhor, uma filha melhor. E é isso que a gente quer, de verdade. Obrigada por sua audiência. Siga a Carol, siga o programa Ressoar, me siga também. Mande sugestões de quem que vocês querem que a gente convide para estar aqui com a gente, sentada nessa cadeira, falando todas essas coisas maravilhosas. Vai ser um prazer trazer essa pessoa aqui e atender o seu pedido, viu? Um abraço muito grande, tenha um final de tarde maravilhoso e até o próximo domingo.